Tentar ser breve, porque o currículo é grande, né, Marcelo? Então, para quem não conhece... O currículo é grande porque a gente ficou velho. Para quem não conhece, o Marcelo é reconhecido como o cara que trouxe a internet para o Brasil. Ele começou há muito tempo atrás, aí no final da década de 80, que começou com o portal Zaz, né, no Tech, depois virou Terra. Acho que Terra todo mundo conhece aqui, né? Mesmo os mais novos já conhecem o portal Terra. O Marcelo, depois disso, começou a investir em várias outras empresas de tecnologia, desde a área de mídia, da área de logística, agora com a gente, né, Marcelo? Para nossa sorte, né? Para minha sorte vai me dar ótima escultura. Isso. E ele, como investidor nessas áreas de empresas de tecnologia e como visionário que é, também, há 10 anos atrás, ele começou uma nova empresa, que é a Magnopus, onde ele se dedica a maior parte do tempo dele e do investimento. E a Magnopus vai aparecer aqui na palestra, porque depois de todos esses 3 dias, para quem acompanhou, quem esteve presente aqui, que a gente começou a introduzir a questão do metaverso, desde o início, como é que era, explicando o que faz, o que não faz, para mostrar para vocês que o metaverso é, na verdade, um hub de negócios, que os negócios todos vão ser feitos através do metaverso no futuro próximo, que a gente já está entrando, e que vai sair da internet para esse mundo metaverso. O Marcelo agora vai mostrar na prática os trabalhos que a Magnopus desenvolve, o que é esse metaverso, como é que na prática realmente os negócios acontecem, os projetos incríveis que ele faz na empresa dele, desde projetos para Hollywood, como para a NASA, inclusive. Então, peço uma salva de palmas para o Marcelo aqui e deixo o microfone aqui. Obrigado, Caco. Obrigado, Afrânio. Cadê o Afrânio? Tá ali. Obrigado, Afrânio, por essa distinção. Muito honrado de estar aqui comentando um pouquinho com você sobre, eu vou chamar de computação espacial ou computação imersiva. A introdução do Caco, né, eu já fui acusado de ter trazido a internet para o Brasil. É uma acusação frequente. Ela é semi-inverdadeira, vamos dizer assim. Duas negações. Né? Mas então, gente, eu sou empreendedor, sou programador de computador. Comecei a programar aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no curso de Engenharia Elétrica, onde eu sou /78. Eu estava tentando lembrar se eu era /78 ou /79. Isso aqui denuncia um pouquinho as décadas que a gente já tem aí no setor, né? Setor de tecnologia. Mas mais do que falar sobre a nossa última aventura empresarial, que se chama Magnopus, eu queria dividir com vocês um pouco um panorama da computação atual, que eu acho que tem 2 temas super instigantes, e muitas vezes eu não vejo exatamente assim as pessoas comentando sobre isso, mesmo nas palestras sobre tecnologia. Eu não acho que isso é muito comum, e eu gostaria talvez de explorar um pouco mais esse tema, né? Então, eu vou começar falando da Magnopus. A Magnopus é uma companhia que foi fundada em 2013. Nós somos 5 cofundadores, né? E a companhia começa quando eu conheci esses rapazes lá na Califórnia. Eu morei um tempo na Califórnia, em Silicon Valley, e eu conheci essa turma em 2012, né? Num jantar, e eu cheguei para um deles e, meio de brincadeira, disse assim: puxa, me disseram que você ganhou um Oscar. É verdade? Né? E o rapaz olhou seriamente para mim e disse: é. Eu tinha achado que era brincadeira, eu achava que era alguma coisa. Falei: pô, você vai ter que me contar esse negócio, né? E então 2 dos fundadores ganharam um Oscar de efeitos visuais. O Ben Grossman e o Alex Henning ganharam Oscar de efeitos visuais num filme chamado Hugo, do Martin Scorsese, não sei se vocês lembram. Né? Aquela estação de trem, ela é inteiramente computação gráfica, não existe aquilo. Né? E os elementos todos foram construídos em computação gráfica. Esses são 2 fundadores, e a gente tem um terceiro oscarizado na companhia, que chama Craig Barron, que ganhou um Oscar. Ele é um cara super antigo da área de cinema. Ele começou com 19 anos com o George Lucas. Ele fez toda a série Star Wars. Ele é nosso diretor criativo. Ele chama Craig Barron. E a gente trouxe ele para o Brasil, para o clube de criação desse ano passado aqui.
Craig Barron ganhou o Oscar num filme que o rapaz vai ficando mais novinho em vez de ficar mais velho. Não sei se vocês lembram. Chama Benjamin Button. A história de Benjamin... Não me lembro. A estranha história de Benjamin Button. Né? Então, a companhia começou... Quando eu conheci esses dois rapazes, nós começamos em 2013... Né? E hoje nós temos em Los Angeles, é uma companhia americana, né? Não é uma companhia brasileira. Hoje nós temos 140 pessoas em Los Angeles e a gente comprou uma operação também de programadores perto de Londres. Temos mais 40 e poucas pessoas perto de Londres, que é a Magnopus UK, né? A Magnopus United Kingdom. Então nós temos hoje uma empresa de quase 200 pessoas e ela é uma deep tech. Né? Qual é a diferença? Né? Hoje, as startups, né? Isso foi em 2013, né? Então ela não é mais uma startup porque já tem 9 anos. Né? Uma startup de 9 anos não é mais uma startup. Se bem que o Elon Musk fala que todas as empresas dele são startups. Né? Vamos ver se a gente consegue manter esse tipo de padrão na companhia. Mas a Magnopus, ela tem umas coisas que eu acho super interessantes. Ela é uma deep tech. O que é uma deep tech? É uma companhia que trabalha em ciência aplicada. Ela pega determinados tópicos de ciência e ela transforma isso em algoritmos. É uma empresa de software que está muito perto das fronteiras de tecnologia, de coisas que não funcionam e a gente quer que funcionem. Né? Então, ela é uma deep tech. A outra coisa curiosa sobre a Magnopus é que 90% do capital dela é brasileiro. Essencialmente, o capital da companhia, os investidores são family friends. Né? Eu sou o maior investidor lá e eu trouxe todos os amigos. Né? Inclusive, os novos amigos aí que quiserem fazer uma fezinha, a tese de investimento é péssima, porque tem tudo para dar errado, porque a gente está fazendo coisas que são diferentes. Né? E essas coisas, eu vou dar um exemplo aqui, elas tendem a talvez funcionar mais ou menos. Né? Aqui nós temos um exemplo. A revista Time, de 2022, considerou um projeto nosso como uma das 200 invenções, 200 tecnologias, 200 inovações do ano. Né? Isso foi um projeto que a gente fez para a cidade de Dubai, num negócio chamado Expo 2022 Dubai. Não sei se vocês ouviram falar. Quem ouviu falar do Expo? Todo mundo. Esteve lá. Estou vendo aqui, os meus filhos estiveram lá também. Então, o Expo 2022 foi um grande projeto da Magnopus. Tá? Quando eu digo um grande projeto, nós reproduzimos 160 prédios digitalmente e nós ancoramos esse gêmeo digital em cima das construções físicas. Né? Então, esse é um projeto de grande porte. Ele custou para a cidade de Dubai dezenas de milhões de dólares. Esse foi o nosso contrato. Né? Então, não estamos falando de... Levou 3 anos. Né? A nossa construção digital ia ficando pronta antes dos prédios físicos irem ficando prontos. A gente trabalhou com modelos CAD/CAM e a gente importava esses modelos e foi construindo todas as árvores. Cada árvore que tinha num espaço de 400 hectares estava mapeada no nosso software. E o que a gente fez? Né? As pessoas pegavam o celular e botavam na frente e o que elas iam vendo era exatamente a paisagem física do que estava na frente. Porque como a gente tinha aquele modelo digital construído ipsis literis, e ele estava ancorado com grande precisão, a gente tinha sensores, né, beamers de ancoragem, isso não é... Precisa muito CAPEX, né, precisa muito investimento em hardware, em sensores, para isso ser possível. Mas, então quando você passava o seu iPhone, o seu Android, a paisagem não mudava na tela. E aí tinha personagens, né? Por exemplo, tinha um dragão com a Khaleesi, que vinha voando. Khaleesi, vocês lembram? Um personagem do Game of Thrones, né? E esse dragão passava voando, tinha personagens que falavam com você. Mas mais importante que isso, dentro dos estandes, nas obras de arte, você via quem era o artista, e tinha várias obras de arte que a cena estática que estava na obra de arte saía e vinha conversar com você. Então,
este foi um projeto de grande porte, tá? E aqui eu vou dizer para vocês, deu mais ou menos certo. Não foi tudo que deu certo. Foram 6 meses, né? O Expo, 6 meses. Um Expo de uma dessas cidades vira um bairro, né? Porque é muita infraestrutura. A cidade de Dubai construiu um bairro. E eu estou fugindo da câmera. Tem que botar um cercadinho aqui. Então, gente, vocês já entenderam o que é a Magnopus, né? Ela é uma... Eu acho que ela é uma das primeiras companhias originais que juntou os especialistas de imagery de Hollywood, que são designers que trabalham há anos nesse setor de criar imagens para os grandes filmes, né? E se vocês pegarem, no início eu dizia para eles, né, para a turma, para os fundadores, eu falava, isso aqui é Silicon Valley meets Hollywood, porque realmente a gente trouxe um bando de programadores para ficar em volta desses criadores, né? Então é uma espécie de fusão de 2 mundos, né? O mundo da imaginação, o mundo da criação, junto com o mundo dos tecnologistas, queimando o capital brasileiro. Então, aqui é um animal novo na floresta, tá? Essa é a Magnopus e eu não vou estender mais. Caco, quanto tempo a gente tem? Eu não tenho conteúdo para tudo isso. Vamos, eu vou ter que fazer um pouco de enrolation no final. A gente faz um Q&A no final. O que a Magnopus faz hoje, né? Nós temos 9 principais clientes, né? Nós não temos 100 clientes ou 25 clientes. Nós temos 9 principais clientes, né? Alguns desses clientes, né, hoje, o segundo maior cliente, a gente não pode mencionar o nome, porque a gente é proibido em contrato de mencionar o nome desse cliente. Ele é um fabricante de celular que a sede é numa cidade chamada Cupertino, mas nós não vamos falar o nome. Mas é um grande cliente da Magnopus, ele é um cliente que já tem 5 anos. No momento, nós temos 3 projetos com esse cliente. Se vocês pegarem, por exemplo, a Disney, a gente já fez mais de 15 projetos para a Disney, né? E nós somos o primeiro desenvolvedor de software que desenvolveu o software para uns chatos de galocha que chama Pixar, que é uma divisão da Disney que fica no norte de São Francisco, e eles só desenvolvem coisas internamente, mas eles usaram para um filme chamado Coco, né, que é o Dia de los Muertos dos mexicaninhos, né? Os mexicaninhos é uma animação lindíssima, né? E a gente fez uns projetos super inovadores na área de computação imersiva, que é o tema que eu acho legal da gente falar aqui hoje, né? Em que você entra com 2 amigos e você vira um esqueleto. Você bota um Oculus Rift do Facebook. Na verdade, esse projeto quem pagou foi o Facebook, não foi nem a Pixar. E aí você, por exemplo, pega a sua caveira e atira no seu amigo, daí desmonta o esqueleto, depois remonta o esqueleto, mas assim, super divertido, e você anda pelos cenários do Coco que são absolutamente estonteantes de lindos, né? E esse é um exemplo de um projeto que a gente fez para a Disney. Recentemente, um projeto nosso chamado Remembering, todos os projetos da Magnopus têm muita coisa no YouTube. Se vocês digitarem Magnopus, vocês vão ver, tem várias coisas no YouTube, tá? Então, esse projeto Remembering, né, o CEO da Disney disse que este vai ser o futuro do entretenimento. É uma espécie de prova de conceito, é um projeto pequenininho, uma prova de conceito, mas ele falou, esse aqui é o futuro do entretenimento, né? Espero que não seja relacionado, 40 dias depois ele foi demitido. E agora tem o Bob Iger, que voltou a ser o CEO da Disney, mas o tal do Remembering continua lá, tá? Na verdade, eu posso falar 1 hora sobre a Magnopus, então vou parar por aqui. Tem um ainda projeto que eu gostaria de mencionar da Magnopus. Ele já é um projeto antigo, chama Mission ISS, que é um projeto que a gente fez já muitos anos atrás, 6 anos atrás, que a gente fez uma colaboração com a NASA. Foi o Facebook que pagou também esse projeto. E o que é interessante, esse projeto a gente reproduziu a estação espacial
também no detalhe dos parafusos, né? E aí você pega um óculos VR, né, um óculos de realidade virtual, e você anda pela estação, né, e você tem... você pode ficar 40 minutos lá e você não vai ver tudo que tem, né? Você faz EVA, né, que é o voo por fora da estação. É absolutamente, eu acho quase uma demonstração de virtude técnica, de tão detalhado que é. Mas por que eu estou mencionando esse projeto, né? Porque um médico de Los Angeles, que trabalha no Hospital das Crianças com Câncer, ele chegou, não sei porquê, ele chegou à conclusão que aquilo, para as crianças com problemas de câncer precoce, né, muitas delas têm muita dor. E ele chegou à conclusão que essa dor, às vezes, era associada à gravidade. Não me perguntem por quê. E pediu para a gente montar um kit. Nós montamos um kit e fomos testar com esse menino, né? E esse negócio deu tão certo que a esposa do Steve Jobs, a Chalene, ela já colocou isso em 48 hospitais na Califórnia, com kit da Magnopus. Então, isso está indo para esses hospitais, né? E aparentemente aqueles 40 minutos, 1 hora, 30 minutos, 15 minutos que a criança passa lá, ela esquece um pouco do problema e talvez se sinta sem gravidade, não sei. Tá? Tem um documentário que um diretor lá em Hollywood fez sobre isso, acho que chama Child of the Earth. Se vocês quiserem assistir esse documentário, é sobre esse projeto. O diretor não tem nada a ver com a gente. Ele fez um curta, é muito bonito isso. Tá? O menininho do documentário faleceu. Esse é a nota triste aqui. Então, vocês já entenderam o que é a Magnopus. A Magnopus é uma espécie de laboratório desse novo mundo. E esse novo mundo, a gente tem a palavra metaverso, né? Que é uma palavra hype, né? Uma palavra da moda, né? Mas a palavra que eu gosto é computação espacial. Melhor ainda, eu gosto de computação imersiva. Quem já ouviu falar em computação imersiva? Eu nunca vi uma plateia tão sabidona. Tem que descobrir de onde saem essas pessoas. Então, computação imersiva, o metaverso é uma vertical da computação imersiva, né? Tem várias outras verticais, né? A computação imersiva, ela é, no meu entender, o futuro da computação, né? Eu acho que a melhor metáfora para dar para você sobre computação imersiva é quando você não tem mais tela. Se você pegar os humanos hoje que estão aqui, nós temos vários momentos do dia, horas por dia, a gente está olhando para alguma tela, seja principalmente do nosso celular, mas seja do nosso computador, seja a TV, a gente está sempre lidando com uma tela. Na computação imersiva, a tela vai sair e grudar no mundo. Então você não tem mais um dispositivo, né? Na verdade, o dispositivo vem para cá, para essa lente, né? E você passa a olhar para o mundo com uma textura, um tecido, uma camada digital em cima do mundo. E essa camada digital, ela está processando o mundo ao mesmo tempo, ela está vendo o que você está vendo, e aí você tem um mundo que ele é metade físico, não é metade, ele é parte físico, parte digital. Tá? Se a gente for ficar um pouquinho mais abstrato aqui, né, e... Beto, pode encher a plateia, não? À vontade? Pode? Se a gente for ficar um pouquinho mais abstrato... Vocês já viram que é um papo nerd, né? Eu não sei se era isso que o Alfrani esperava, mas a gente somos nerd e a gente fala nerd. Ele é ocupado, ele é do time, né? Temos aqui um líder nerd. Dá nisso, né? O líder nerd dá uma palestra nerd. Mas, assim, se a gente trabalhar bem os fótons que impactam o nosso córtex visual, os humanos não vão diferenciar do que é um fóton que foi refletido numa superfície de um fóton que foi digitalmente gerado.
Então, nesse momento, o mundo ele é enriquecido por objetos que são puramente digitais, do lado dos físicos, e você não consegue mais diferenciar. Você vai olhar para o mundo e você vai ver um mundo que é, vamos dizer, digitalmente iluminado. Quando isso estiver no óculos, daqui a 10 anos ou 50 anos, ou eu não sou futurólogo nem prestidigitador, mas assim, nós temos clientes que estão desenvolvendo essas novas tecnologias. E elas são incrivelmente complexas. Elas são absurdamente difíceis. Mas eu não tenho dúvida que nós vamos viver, que os humanos vão viver no mundo daqui a 40 anos, 50 anos, talvez 15 anos, talvez 7 anos, em que você não vai conseguir diferenciar o que é um objeto digital e um físico. Um exemplo que... Eu vou dar 2 exemplos aqui, um mais facinho e o outro um pouco mais perturbador. Então, o mais facinho é... A gente hoje dialoga com a nossa televisão, o nosso aparelho de televisão, a tela que está na parede, a gente nunca toca na tela. Aqueles átomos não precisariam existir. A gente toca num remote, num controle remoto, e a gente conversa com a nossa televisão através do controle remoto. Então, eu não preciso mais de átomos. Se eu tiver uma tela de 100 polegadas, com 8K de resolução, que eu não preciso mais que isso, flutuando na minha frente, ou ancorada numa parede, 4 metros de distância, 3,5 metros de distância, eu não preciso ter os átomos. Nesse momento, a Samsung passa a ser um desenvolvedor de software, ela não é mais um fabricante de TV. Então, esse exemplo é um exemplo... Esse é o mais facinho. Tá? Deixa eu dar um outro exemplo, que é uma coisa que a gente já fez na Magnópolis, aí parou de fazer, agora vamos voltar a fazer, porque eu tenho um cliente que está pensando em fazer isso, é o seguinte, né? O que a gente capta do espectro visível é uma faixa de frequência, né? Se pegar o espectro eletromagnético, a luz visível... Está muito chato isso. Não? Tá. Não, você está me olhando com uma carinha. Gente, se eu exagerar, você me avisa. Eu só estou imaginando nas próximas edições do South Summit, nós vamos estar aqui com o transatlântico, que vai crescer tanto que o nosso catamarã vai ficar pequeno, né? E nós vamos chegar todos aqui de dirigível para posar. Mais ou menos isso, não é? Eu acho que é exatamente isso. Dei uma pensadinha, acho que foi bastante precisa a sua visão de futuro. Imagina o seguinte, imagina que a gente consegue, na visão humana, estender um pouquinho a faixa de frequência perceptível. Tá? Então, o que é a luz visível? É uma faixa de frequência super estreita no meio de uma tempestade eletromagnética gigante. Tem um monte de coisas acontecendo aqui agora que a gente não está vendo. Um monte de coisas. Né? Então, a gente fez uma experiência na Magnópolis que a gente pegou a assinatura de infravermelho e transformou isso em cores de vermelho e laranja. Ou seja, o infravermelho é uma faixa de frequência que o olho humano não vê mais. Na verdade, ele vê, mas... Agora ferrou, porque agora eu vou com tudo, vai ser desesperador. A gente vê, mas o sistema de interpretação, o córtex visual recebe infravermelho, mas ele não traduz isso no fenômeno da consciência. Isso não passa a ser algo que a gente detecta. Tá? Mas se a gente subir um pouquinho a frequência do infravermelho, ele passa a ser vermelho e laranja, você vai olhar para o mundo, tá? Não esquece, eu estou com óculos, tá? Você vai olhar para o mundo e você vai ver uma flutuação de temperatura. Infravermelho é temperatura, né? Eu acho que vocês estão acostumados com câmeras de segurança, que está tudo escuro, mas elas enxergam, né? Porque, na verdade, elas estão dando um beamer de infravermelho e elas conseguem iluminar o ambiente.
uma das viagens, né, que a gente começou a fazer na Magnopus é, se a gente der essa propriedade para os bebês, para as crianças, desde pequenos, você vai perder na espécie humana a capacidade de mentir. Porque dizem, não sei, eu não sou do ramo, né? Tem aqui minha irmã psicóloga que é do ramo, mas assim, dizem que quando você mente, você tem uma assinatura térmica no seu rosto diferente. E é só uma questão de tempo para as crianças começarem a conectar essa assinatura térmica com coisas que elas descobriram que não são verdadeiras. Tá? Então, eu falei que era nerds, agora eu fui para um extremo mais abstrato. Tá? Então, gente, voltando, né? Eu acho que essa espécie, nós humanos, nós estamos nos reinventando nesse momento. Nesse exato momento, a espécie está se reinventando em 2 grandes blocos de tecnologia digital que levaram 50... Se vocês pegarem AI, né, a proposta inicial do AI é de um cara chamado Alan Turing. Não sei se vocês lembram, tem um filme super bacana dele. Né? Esse cara é o cara que fez o primeiro desenho de arquitetura computacional do mundo quando não existia, em 1950. Né? O Shockley, que inventou o transistor, nem tinha ganhado o prêmio Nobel ainda por ter inventado o transistor. Né? A tecnologia digital hoje é um monte de transistores pequenininhos colocados num substrato de silício, que são os chips, né, que a gente usa. Quando eu comecei em computação, eu trabalhava com um processador, né, estamos falando de 1979, um microprocessador que tinha 6.000 transistores. Né? O A2 da Apple tem 60 bilhões de transistores num chip de silício. Né? E a Apple está botando agora, fazendo integração numa haste de óculos, de alguns bilhões de transistores. Tá? Então, assim, o mundo, eu acho, o mundo dos humanos vai ser reinventado pelo AI e pelo Immersive Computing. E eles vão se mesclar, eu acho. Né? Porque um dos problemas que a gente teve na cidade de Dubai foi com a ancoragem, e ancoragem é um negócio muito complicado. Né? Se você move o seu celular assim, e o mundo dá umas trancadinhas, um shifting, a experiência fica muito pobre muito rápido. Né? Em Dubai, a gente teve que montar um cloud local, o tempo de latência máximo tinha que ser abaixo de 5 milissegundos, né? Aqui com 5G, aqui em Porto Alegre, maravilhoso. A gente tem 15 milissegundos, 18 milissegundos, isso não serve, não funciona. Né? E tem um problema maior ainda, que né, um cliente nosso, ele tinha no óculos 7 câmeras. Né? E ele tinha uma câmera olhando para cada um dos olhos. Né? E agora ele está indo para 11 câmeras. E o que ele está fazendo é usando um pouquinho de AI para vetorar o movimento do olho, que é muito rápido, e ele está usando vetoração, porque ele tem que descobrir o próximo movimento que o olho vai fazer antes dele fazer. Eu acho que como eu fiquei coroa, me dá até preguiça de pensar nessas coisas, como é que vai resolver. Tá? Mas, assim, tem um monte de cabeças brilhantes do mundo resolvendo. Em Dubai, a gente acabou usando uma tecnologia de AI do Google, que nunca tinha sido usada, que é reconhecimento de imagem. Então, os últimos 2, 3 centímetros de shifting a gente fazia por reconhecimento de imagem. Funcionou mais ou menos. Agora a gente está tentando, num projeto com a Amazon, em Nova York, é um projeto, a gente fez... a gente tem algoritmos nossos que estão fazendo um negócio chamado Light Panel. Não sei se vocês já ouviram falar de Light Panel para cinema. A gente começou fazendo isso num filme chamado The Jungle Book, que no Brasil chama Mowgli. E a gente evoluiu muito para o filme Lion King. O Lion King foi inteiramente filmado com software da Magnopus, aliás, um outro orgulho nosso. E agora a gente fez Mandalorian, né? E agora a gente está fazendo uma série da Amazon em Nova York, que o nome de código é Holo, mas na verdade é o Fallout. Né? Então, isso aqui também... aqui é confidencial, todo mundo assinou a NDA, né? Todo mundo assinou. Todo mundo assinou. Sim. Mas tem gente filmando aqui, ó. Olha o meu chefe me enquadrando. Então,
eu vou fazer um wrapping agora. Então é o seguinte, né? A Magnopus, ela é uma empresa que tem capital brasileiro, uma empresa de quase 200 engenheiros e designers e técnicos com sede em Los Angeles, fundada há 9 anos atrás e que está bem nessa borda de experimento. É um laboratório, um grande laboratório, e as Big Techs, né? As Big Techs, a Sony é um grande cliente, Google é um cliente importante, Epic Games é um grande cliente, Disney é um dos maiores clientes, Facebook, neste momento, é o maior cliente, né? Facebook chama Meta, né? Então a Magnopus está nessa fronteira, né? E a gente teve a sorte de conhecer um grupo de Curitiba que está desenvolvendo soluções de conteúdo imersivo no Brasil, e o líder é um gênio. Eu tropecei ele na Endeavor, eu sou embaixador da Endeavor, né? Vocês conhecem a Endeavor, né? E eu convido todos para ser embaixador da Endeavor. O rapaz que me convidou, quando ele me convidou, isso é uma outra brincadeira aqui, fazer brincadeira. Ele me convidou para almoçar, né? Só que me ligaram às 11 horas da manhã para almoçar com esse rapaz, né? E eu falei, pô, você está me ligando às 11 horas da manhã? Daí eles falaram, mas é o Beto Sicupira, quer almoçar com você. Eu falei, desmarcou tudo, que estranho, eu olhei minha agenda, eu estou disponível. E o almoço era meio-dia. Peguei meu carro e fui almoçar. Ele apareceu 1h da tarde, né, com uma folha de papel na mão, olhando, porque ele não tinha a menor ideia quem eu era, eu estava ali sentadinho. Umas pessoas ali me oferecendo água mineral. E ele olhou, e daí ele apontou para mim e falou assim, Marcelo? Eu olhei para ele e falei, Beto? Aí ali começou o nosso relacionamento. Isso faz 10 anos, gente. E aí, no final, eu disse para ele, Beto, deixa eu entender como é que é ser embaixador da Endeavor. Eu estou achando super legal. Você só paga no início do ano, você paga uma vez só, você pode trabalhar o resto do ano sem ter que pagar mais nada, é isso? Ele caiu na gargalhada e falou, isso mesmo. Então, eu sou embaixador da Endeavor há 10 anos. Graças à Endeavor, eu conheci a VR Glass, né? A gente fez um investimento importante na VR Glass, e a VR Glass é o outro lado da Magnopus. Por que é o outro lado? Porque a VR Glass está criando soluções que podem ser usadas hoje em conteúdo imersivo, e são soluções espetaculares. Quando eu me dei conta disso, né, eu fiz um pouco de due diligence com o fundador, que eu acho que é um dos gênios. Gente, a cada 100 mil pessoas, tem 3 pessoas com QI acima de 140, e pode ser 200. Né? Esse é um desses casos. Né? Eu acho que o Brasil joga fora sistematicamente essas pessoas. Né? Geração após geração, a gente não consegue. Né? Imagina que na favela estão lá esses meninos. Né? Eles devem acabar chefe do tráfico, devem acabar... porque eles são talentos. Né? Então, fizemos esse investimento, e eu acho que a VR Glass é esse absoluto reduto de talentos, e que está fazendo uma parte complementar da Magnopus. Né? E esse time da VR Glass, inclusive, começou a ajudar a Magnopus nos Estados Unidos, porque agora eles já começaram a desenvolver coisas que vão ser usadas em outros projetos da Magnopus. Então, muito feliz, né, com esses 2 mundos aqui que a gente está conectando. E para dizer para vocês o seguinte, né, se vocês pegarem o GPT, né, e assim, né, deixa eu falar um pouquinho de... Ainda tem tempo para falar? Pode continuar. Quando não der fome, a gente vai. É que a gente somos tímido, mas sim, o FETranSul é um importantíssimo cliente nosso, né? Mas é uma jornada que estamos começando, Fran. É uma jornada que a gente precisa desenvolver, né, a partir da FETranSul. Eu acho que a gente pode trazer para o setor uma visão diferente, uma funcionalidade diferente, né, e realmente fazer um laboratório para a gente ter novos espaços aí. Isso é uma coisa que, inclusive, eu queria participar mais, conversar mais com vocês. Mas, gente,
eu acho que eu queria fechar, e aí se tiver uns minutinhos para perguntas, né? Mas eu queria dizer o seguinte, se vocês pegarem o que está acontecendo com a tecnologia, se vocês olharem AI, né, inteligência artificial, né, o que aconteceu, tem uma mudança arquitetônica na computação monstruosa com a AI. Tá? Quando eu era programador, na década de 80, 90, né, eu não sou programador, acho que desde o ano 2000, quando eu fui virando chefinho, eu perdi a possibilidade de continuar programador. Você vira chefinho, né? Isso aí você fica meio que na plateia assistindo os craques, né? Mas assim, como que era a computação antes, né? Você tinha procedures, né? Procedimentos fixos. No final da década de 60, por causa da Guerra Fria, foi desenvolvido, eu acho que a primeira arquitetura computacional mais orgânica. Chama TCP/IP. TCP/IP é a linguagem da internet. Quem já ouviu falar em TCP/IP? Fantástica essa audiência aqui é melhor. Qual é a diferença do TCP/IP? O TCP/IP foi um desafio que a ARPA, que é a agência de pesquisa de defesa do governo americano, deu para os tecnologistas no final dos anos 70, dizendo o seguinte, olha, eu preciso de uma rede de computadores que se cair um nodo, ou se cair metade da rede, ou se cair 80% da rede, o resto tem que continuar se falando. Então, ela é uma rede essencialmente descentralizada. Tá? Em engenharia elétrica, a gente chama isso de loosely coupled. É um acoplamento frágil. Tá? Isso são como células. Esse foi o TCP/IP. Tá? Deu mega certo, né? TCP/IP é o responsável pela internet. É a camada mais de baixo e é o responsável. O TCP/IP é uma rede que ela propaga endereços. E quando eu mando, por exemplo, eu vou mandar uma mensagem para a Thaís. A Thaís agora está na Dinamarca, conectada num servidor que tem 15 servidores entre eu e Thaís. Eu não preciso saber onde ela está. Porque no caminho, os servidores vão descobrindo e vão criando uma rota organicamente. Tá? Esse é TCP/IP. A arquitetura de inteligência artificial é exatamente isso. Você tem estruturas de dados que são autônomas e elas vão propagando informações umas para as outras. E isso tudo acontece em paralelo. Para que a gente tenha um GPT, duas coisas tiveram que acontecer. Uma delas foi, nos últimos 15 anos, 18 anos, desenvolvimento de um hardware chamado GPU, Graphical Processing Unit, que foi feito para videogames, não tinha nada a ver com o assunto inteligência artificial, né, e que é um hardware em que você tem vários processadores paralelos fazendo coisas ao mesmo tempo. Quando, em 2006 ou 2008, isso foi descoberto, que funcionava muito bem com redes neurais, começou a nova era da inteligência artificial. A inteligência artificial, se você olhar a história dela, teve os gringos gostam do Winter, né? Ela teve 3 invernos. Tá? E agora não tem mais jeito, gente. Agora esse assunto explodiu de uma forma que até a gente está preocupado. Né? Eu achava meio espalhafatoso estar preocupado, até que eu li um paper, e eu li recentemente um paper de 5 ou 6 ou 7 autores, que é um paper de 2019, que eu recomendo que vocês leiam. É um paper técnico, é um paper de universidade, e que ele cria uma nova entidade chamada Transformer, que é um tipo de reorganização de redes neurais. E esse paper ele tem um título que eu adoro, chama Attention is all you need. Então, aqueles de vocês que estiverem interessados no assunto, leiam Attention is all you need. Né? A única coisa que você precisa de verdade para entender esse paper, eu não consegui entender à toa, mas eu estou relendo. Eu já estou na 5ª interação com o paper. A única coisa que você precisa é, aparentemente... O livro mais importante de Deep Learning, que é inteligência artificial, isso aqui é outro parênteses, ele chama Deep Learning, né, do Joshua e do Goodfellow.
É um livro de 700 páginas. Quando ele chegou, isso tem uns anos atrás, né? Quando ele chegou em casa, eu fui examinar o livro, as primeiras 200 são uma revisão de matemática. Álgebra linear, matrizes, cálculo. Eu olhei aquilo e falei, não, eu não vou começar hoje, acho que eu começo amanhã à noite, né? O livro está lá até hoje. Dá um pouco de cansaço. Esse paper é super interessante, mas ele é absolutamente chocante. Quando você entende, né, o que o tal do Attention is All You Need, o tal dessas estruturas transformers podem fazer, né, eu acho assim, o que nos protege hoje é que a inteligência artificial ela só tem memória recente. É como você está lidando com alguém que perdeu a memória de longo prazo. Mas é uma questão de tempo. Se a inteligência artificial tiver memória de longo prazo, eu acho que aí o mundo vai mudar de novo. Na computação imersiva, ainda faltam elementos. A gente não tem ainda... Sabe, a GPU, que permitiu esse grande crescimento do AI, a gente não tem ainda uma arquitetura de hardware que suporte a vetoração que você precisa para absorver e criar essa tempestade de partículas, né? A gente não vive num mundo... Esse mundo aqui não existe, né? Isso aqui é um mundo que a consciência humana cria. A gente está numa tempestade de partículas que é combinada e restrita, muito restrita, para transformar esse caos que a gente está em algo inteligível pelos humanos, né? E a gente precisaria ter uma capacidade de processamento e talvez ter alguma estrutura de hardware e software que precisa ser inventada, que realmente olhe isso como a consciência humana olha. Ficou mega abstrato de novo, fica mega nerd de novo, e agora vou parar, caso alguém queira debater ou ter alguma pergunta. Alô? Água. Vou aproveitar então aqui antes das perguntas, agora que todo mundo já conhece bastante de metaverso, do conhecimento do Marcelo, da Magnopus, da VR Glass, para lançar para você um teaser de um projeto gigante, grande mesmo, que a gente vai fazer com o apoio do Marcelo, da Magnopus, da VR Glass, do Afrânio, que é o do mundo a gente vai lançar o mundo da logística no metaverso. Então, vou chamar o Beto aqui para dar uma palhinha, explicar um pouquinho, em poucas palavras. A gente começou a pensar nisso quando a gente se deu conta que havia vários modais, mas faltava um modal que era o modal dos dados. Esse modal é o modal que vai reunir todos os interesses do setor de logística num ambiente que as pessoas vão perguntar o que querem resolver e a gente vai encontrar o caminho para resolver isso. Tá? Então, é como se fosse uma cidade onde cada bairro vai ser responsável por um setor do transporte. Um vai ter um bairro das transportadoras, outro vai ter das federações, outro vai ser dos serviços, das startups e assim por diante. E cada um desses bairros vai demandar serviços próprios. Então, por exemplo, será que eu, como transportadora, preciso comprar e vender caminhões? Ah, eu preciso. Então, com quem eu falo que me ajuda a vender caminhões e comprar caminhões? Ou, será que eu consigo encontrar aqui um treinamento adequado para os meus motoristas seguirem a sua jornada com melhor eficiência, com mais cuidado, sem causar tantas avarias nas cargas? Então, todo esse material vai estar reunido no mesmo ambiente, promovendo que várias empresas compartilhem desses desafios, compartilhem dessas informações e, com isso, façam a sua transformação digital. Elas consigam melhorar a sua eficiência logística, começar a se vender melhor e começar a ter lucro com isso. Porque, às vezes, como a Fran disse ontem, muito bem falado, só lembram do setor de cargas quando dá problema nas rodovias, quando tem greve, quando tem isso, quando aumenta o diesel. Mas todo o resto do tempo, ninguém sabe que ela é responsável por 65% do que é produzido no Brasil. Ou seja, o transporte move o Brasil. Nós temos que trazer inovação para dentro desse setor, para que isso fique fácil de ser adotado. Pouca gente sabe, mas todas as empresas são empresas de tecnologia atualmente. Todas têm e-mail, todas têm um WhatsApp, todas têm uma página, tem umas que têm rastreamento, todas consomem tecnologia.
Só que isso está disperso, está solto. Eu não compartilho o meu tracking com o do vizinho, eu não compartilho os dados que acontecem com os meus motoristas com outros, e todos têm os mesmos problemas. Então, a ideia desse projeto é dar consistência aos dados, fazer com que se facilite a vida de vocês. Tá? E isso nós estamos contando com a Logtown. Desculpa, o nome que nós estamos usando, por enquanto, é a Logtown, né? De logística, cidade da logística. Por isso nós estamos contando com essa visão que o Marcelo nos traz, com o trabalho que a Virtualtown já está fazendo. Tá? Nós temos o metaverso hoje aqui do evento, que ele é uma transformação disto aqui no metaverso. Vocês vão lá, vocês vão encontrar o catamarã, exatamente como ele está aqui, lá dentro do metaverso. Os patrocinadores, tem vários patrocinadores aqui, tanto os do dirigível, como também os do próprio evento. Tá? Eu posso nomear a B&B Seguros, o Resmini Bertoldi, a Cloud2Go, depois tem também todo o pessoal da Tecnopo que teve ontem aqui falando. Então tem muita gente por trás disso querendo que dê certo. E vocês são convidados a este projeto. Nós não queremos penalizar vocês para entrar nesse projeto. A ideia não é penalizar, a ideia é que vocês entrem, vão experimentando e aí vão descobrindo como que pode ajudar vocês. Nós trouxemos aqui uma palestra de telemedicina. Foi muito bem recebida pelo setor. Porque a Gringo tem 3 anos e meio estudando o mercado de transporte rodoviário de cargas. E a gente descobriu que tem tanta oportunidade que não adianta a gente resolver uma dor. Nós estamos resolvendo uma dor hoje, por sinal, a mesma dor que nós estamos tentando resolver, ela foi eleita uma das 10 melhores startups aqui do South Summit desse ano, que é uma empresa, uma startup que conecta o transportador com o motorista. Ela está entre as 10 finalistas aqui. E nós estamos estudando isso há 3 anos e meio. E cada vez que a gente se depara com um obstáculo, a gente vai lá, consulta o especialista no jurídico, consulta o tributário, aqui com o Fernando, e vai sempre seguindo para a gente tentar encontrar uma forma que isso realmente ajude a transformação digital. Nós sabemos que tem muitas transportadoras aqui que estão no tempo da papeleta, estão no tempo do Excel, mas tem soluções que podem melhorar, muitas soluções. Então, nesse processo, a gente viu que tinha que conectar esses diferentes setores num ambiente onde o compartilhamento de dados vai gerar conexões que vão gerar eficiência logística. E aí qualquer 1%, qualquer economia, eu tenho dificuldade de falar me mexendo, assim. Eu não seria um bom cantor, eu acho, né? Mas então, e esse é o teaser que a gente vai... Nós estamos falando aqui com vocês, eu não sei se tem algum material. Mostra aquela tela, por favor. Estou invadindo a palestra do Marcelo aqui. Ele vai dividir o cachê contigo depois. Tá combinado. Tá combinado. Não, aqui eu vou abrir para perguntas também. É um tempo para ele respirar, porque vai ter tanta pergunta depois que eles vão dar um descanso. Eu vou ter para minha água, viu? Seguinte, a gente conversou bastante sobre isso, sobre o conceito por trás do que seria um marketplace, como o Beto estava falando. E a gente tinha um case aqui que ele é um case que ele foi feito para um outro nicho, mas eu acho que ele se encaixa bem na ideia do que o Beto estava trazendo, tá? Então dá o play para mim, por favor. Arquitetura, que eles estavam com uma ideia de fazer um metaverso, que era uma cidade que ia crescendo nesse anel de Saturno. Tá? Basicamente, a ideia deles era ter um prédio onde cada arquiteto, por um mês, desenvolvia a arquitetura de um andar desse prédio. E em volta dele tinha um marketplace com todas as coisas referentes à arquitetura. Então, você tinha acesso a outros escritórios de arquitetura, você tinha acesso a empresas que vendem materiais de arquitetura, você tinha acesso a lojas que vendem materiais de construção para você construir o seu apartamento ou o seu empreendimento, tudo num lugar só.
Então, isso aqui é um marketplace que fica no ar o ano inteiro, né? Então, ele foi desenvolvido com a Roca junto. Esse projeto ele não foi para o ar, tá? Mas o conceito dele, eu acho que é mais ou menos o conceito que o Beto estava falando, que é montar um espaço onde você tenha várias coisas acontecendo simultaneamente, onde você pode ter treinamento para os teus funcionários, onde você pode ter acesso a, talvez, vendas de caminhão aqui dentro, ou você conectar com as empresas que vendem. Então, a grande ideia é você fazer um espaço digital que você consiga acessar da onde você estiver, que você tenha acesso a diversas coisas num lugar só. É claro que esse é um projeto que é bem ambicioso, porque ele tem muitas coisas, e a meta é ir crescendo por esse anel de Saturno, só que começa em algum lugar. E é sobre isso que a gente estava falando. Então agora, né, Marcelo responde as perguntas. Alguém tem pergunta para fazer para o Marcelo? Marcelo, bem rapidinho, mas é que a gente ouviu bastante ontem também sobre as gêmeas digitais. Eu vi que tu colocaste no projeto aí super de Dubai, né? E eu acho que as gêmeas digitais elas trazem uma possibilidade para nós que somos do transporte de replicar os nossos armazéns, replicar a nossa parte operacional, treinar robôs para a gente evitar erros, né? Que muito hoje a gente trabalha manualmente, digamos assim, o setor é muito manual. Isso pode ser observado em portos, em vários locais. Eu queria que tu explorasse um pouquinho dessa tecnologia para o pessoal, que eu acho que é legal eles conhecerem mais. Perfeito. O que você tem, né, que é na Magnópolis a gente chama isso de Connected Spaces, é justamente esse o assunto da revista Time, né? Desculpa. Então, a ideia é que o planeta Terra inteiro vai ter um gêmeo digital, né? E tudo indica que isso vai começar no setor corporativo e que as empresas elas vão começar a desenvolver, e já começaram a desenvolver, né? A gente tem a VR Glass aí com já 20 projetos testados e que estão trazendo bastante resultado para os clientes. É absolutamente eficiente você ter um ambiente digital que replica o ambiente físico para o setor de treinamento, de educação, para você, por exemplo, modelar, para você prototipar como você carga, por exemplo, como você pode estocar carga, né? Mas isso vai muito além, Thais. Agora, por exemplo, a gente está testando na Magnópolis, e é um projeto que é a FBIS e a VR Glass, eu acho que tem que se envolver e vão se envolver. A FBIS é uma agência de publicidade que eu cofundei em 1999, ainda tenho lá um pedacinho, né? A agência foi vendida para a WPP em 2011, né? E a gente é do ramo de fazer firma e vender a firma, né? Que nem sítio. Então, a FBIS hoje é uma agência, começou digital, hoje nós temos 430 pessoas em São Paulo, então, só para dizer para vocês o que é a FBIS. Um dos clientes dela é Samsung. E nós estamos, por exemplo, né, desenvolvendo com a FBIS e a Samsung um modelo de como você desmonta o Galaxy S23. As peças para manutenção, como você troca a bateria, né? Isso tudo é feito no ar, né? Eu tava ouvindo aqui o Beto e me deu vontade de mostrar um vídeo de um laboratório que a gente está propondo para o setor financeiro, para os bancos, e que talvez devesse ser um laboratório para o setor de transportes fazer. Você tem um vídeo... esse mesmo. Não tem som? Tem som? O som é importante, se você puder voltar. Então, volta no início, bota o som e daí você dá uma paradinha para explicar um pouquinho o que é isso, tá?
uma das coisas que a gente está imaginando é que o setor financeiro, hoje como é que você faz o seu internet banking no seu celular, né? Você vai tocando no celular, né? Quando você tiver o óculos, quando você tiver aqui esse óculos com uma tela, o seu celular está no bolso. O seu celular passa a ser um hub de processamento e de comunicação. Mas a tela está aqui. E aí você vai manipular coisas no espaço na sua frente. Na verdade, você está vendo coisas e você manipula essas coisas, né? A tecnologia, gente, vai ser... se vocês imaginarem... Deixa eu contar uma coisa que eu li para vocês, que eu li esses dias, vou contar para vocês que eu achei super interessante. Um super businessman do século XIX, tá? No final do século XIX já tinha uma família chamada Rockefeller, você lembra dessa família, né? Então, assim, os caras eram mega ocupados. O head da família Rockefeller, ele tinha 3 ligações telefônicas, final do século XIX. 3 ligações telefônicas, final do século XIX, início do século XX, por semana e 2 reuniões. Esse era um dos homens mais ocupados do mundo. Então, o que eu faço entre tomar banho e meu café da manhã era a semana do sujeito. Como é que a gente consegue, se vocês pensarem na quantidade de pessoas e no número de transações de comunicação, pode ser os amigos, pode ser quem for, que vocês fazem hoje, isso é derivado da tecnologia digital. Se vocês pensarem, deixa eu olhar para os grisalhos, estou olhando para você. Vocês pensarem, quando na nossa infância, os nossos pais não tinham essa dinâmica, né? E o jeito que a gente vai lidar com o mundo no futuro vai ser assim. Nós vamos estar com modelos flutuando na nossa frente, estruturas que são computação gráfica flutuando na nossa frente, e a gente vai estar manipulando eles, tá? Eu acho, né, que os meninos aqui da Gringo, meus sócios, junto com a VR Glass, junto no setor, e aí a gente pede ajuda para a Magnópolis, a gente poderia liderar um laboratório, isso sim eu acharia incrível, Caco, a Frane acharia uma coisa absolutamente incrível. A gente poderia montar um laboratório para o setor, Thaís, de transporte, de logística, em que a gente experimentasse coisas, né? A gente devia, todas essas companhias, né? Esse setor é um dos setores mais importantes do país. Assim, conhecendo um pouco, eu me arrisco a dizer que é um dos top 3 do país, né? Do ponto de vista de geração econômica. Não é possível que esse setor não tenha capacidade de alocar um capital para fazer um laboratório de verdade, bacana, com tudo que precisa, inovador, que pode ser inovador no mundo, para a gente, vamos pegar um dinheiro que preste, estou falando aqui português claro, e vamos montar um laboratório, né, como nós estamos propondo no setor financeiro. E agora eu queria soltar esse vídeo, tá, que é só um teaser do que a gente... Até peço, Léo, se você puder filmar, porque eu acho importante para a turma do BMG, ver que a gente está... Então, vamos soltar este teaser. Está sendo filmado. Precisa som, hein? Desde sempre, a jornada humana nos traz um monte de desafios. Da onde a gente vem e que futuro nos espera. E dentro desse contexto, existe uma pergunta ainda maior sobre o que é a realidade. Essa realidade é estética, ela é real, ela é teórica. O que cada um de nós entende por realidade? A realidade é uma realidade de sobrevivência, uma realidade definida pelo nosso cérebro reptiliano. A realidade é um delicado tecido de interpretações da nossa mente. E essas interpretações fazem com que possamos ter uma quantidade infinita de possibilidades. O que chamamos de mundo real é a interpretação da nossa mente. O nosso sistema cognitivo e nosso cérebro reptiliano criou esse mecanismo, que na verdade é um mecanismo de sobrevivência. E se espaço e tempo forem características não fundamentais? Se na verdade eles são mecanismos para nos ajudar a interpretar o universo desconhecido.
Talvez a propriedade fundamental do universo seja a consciência, o que quer que emerja dela. E ela que define nossas emoções e a nossa forma de navegar no mundo que conhecemos. E é a partir dela que fica o convite da nova descoberta, da relação entre o tempo e o espaço. A convergência de diferentes tecnologias vai mudar a cognição humana. Algo como deve ter acontecido quando a nossa espécie desenvolveu a linguagem. Estamos avançando para um novo domínio da consciência, uma mistura entre o mundo real, o virtual e o imaginado. As experiências interpessoais serão mais reais do que nunca. O alcance dos nossos 5 sentidos será ampliado. Novos sentidos, para os quais a gente tem equipamento biológico, vão despertar, permitindo que a gente explore tudo aquilo que não é possível hoje. Às vezes, temos a sensação de que estamos às vésperas de ampliar a nossa cognição e de manifestar nossos mundos que até agora não existiam. A tecnologia vai ampliar a cognição humana. Neste mundo, nossa comunicação será mais direta, a realidade e o virtual vão se combinar de uma forma tão sutil que será totalmente impossível distinguir o que é real e o que é projetado em seus olhos. Um tecido de realidade onde tudo é possível, um campo de vastas possibilidades com formatos e conteúdos que a gente nem consegue imaginar hoje. A interação com o mundo ao seu redor será mais natural e mais intuitiva, como se ela fosse um grande canvas onde a gente pode criar, manipular objetos, cenários virtuais, realidades paralelas, que podem ser exploradas não só pela gente, mas por outras pessoas ao mesmo tempo. As pessoas vão se conectar e compartilhar conteúdo de forma interativa, criando experiências em tempo real e gerando novas formas de aprendizado, desenvolvimento profissional e educação financeira, que não são possíveis na realidade da tecnologia que temos hoje. Pensando em serviço financeiro, olhando essas jornadas com hiperpersonalização, onde os dados do dia a dia, do comportamento desse cliente, onde você utiliza AI para criar insights, para gerar conteúdo e impactar o comportamento das pessoas no dia a dia. Eu vou conseguir impactar a comunidade, eu vou impactar as pessoas, chamando pelo nome e dizendo exatamente qual produto e serviço financeiro ela precisa. Eu diria que hoje você já é multitela, multi-device ou no device, no screen. O banco do futuro, ele é invisível. Ele não aparece para o cliente. Ele não percebe que está consumindo um produto ou um serviço financeiro. O BMG, a FBs, Beerglass e Magnopus se juntaram para criar um laboratório de teste do futuro do mercado financeiro no Brasil. Não é apenas uma empresa, 2 ou poucas. São todos nós juntos num Brasil que já é extremamente inovador. E juntos vamos acelerar essa inovação no mercado financeiro no Brasil. Então fica a provocação, né? Porque assim, se vocês quiserem, né? Eu estou falando das empresas do setor e imagino que lideradas por entidades, né? Eu acho que seria assim, absolutamente empolgante participar de um grande laboratório que seja do setor de logística e que pense no futuro, tenha todos os meios, né? E isso não é uma coisa que resolve em um mês. Eu acho que é um projeto de 6 meses, 1 ano, 2 anos. Mas eu acharia super empolgante fazer parte disso. Marcelo, não, na realidade, deixa eu ver onde está aqui. Doutor Bruno, onde é que está o doutor Bruno aí? O doutor Bruno é diretor da CNT e veio ontem lá de Brasília para nos prestigiar aqui. Tem mais alguém do DEX aí? Quem está aí? Hein? Está ali? Onde é que ela está? Lá fora. Bom, nós assistimos ontem, Marcelo, algumas coisas aqui e o nosso supervisor, o Storgato, nós conversamos e alguns colegas do SESI Senat, que o SESI Senat é uma escola profissional de desenvolvimento. Só que o modelo de ensino, eu acho, na minha visão, ultrapassado, no sentido de ser cansativo e não prender o profissional. Então, ontem nós conversamos que, para o SESI Senat, esse tipo de cenário, esse tipo de modelo de aprendizado seria muito importante. Então, quero aproveitar o Dr. Bruno aqui, que eu vou conversar com ele bastante, que ele é da CNT, ele pode nos ajudar muito nisso, que a gente possa modernizar o SESI Senat e caminhar nesse sentido,
Hoje nós temos, se não me engano, aqui 156 escolas no Brasil, 162 escolas a nível de Brasil, todo esse Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos 13, vamos ficar com 19, acho. Eu acho muito importante, por isso que usar essa tecnologia para o desenvolvimento. Então nós vamos conversar muito sobre isso e vamos ver se a gente consegue envolver todo o setor a partir da nossa mãe, que é a CNT, né, a Confederação, e embaixo nós todos estamos. Então é muito importante, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, de estar contigo, de participar e ver que as coisas estão caminhando e nós vamos, sem dúvida, nós vamos trabalhar nesse sentido. Tá, Marcelo? Obrigado. Obrigado a todos. Disponível mais tarde, se quiserem continuar. Bom, Marcelo, parabéns aí pela palestra. Eu e a Thaís somos incansáveis aí no trabalho de tentar trazer tecnologia para o setor de transporte. E uma pergunta que eu quero fazer, que é acho que uma dúvida de muitos colegas do setor também, é como trazer a logística para dentro do metaverso, principalmente aquelas áreas mais consideradas operacionais, áreas de expedição. Será que um dia a gente vai conseguir colocar essas áreas para dentro do metaverso? Às vezes para a gente fica um pouco confuso, né? Depois ouvir toda essa palestra, como que a gente poderia tornar isso realidade? Estou vendo que a gente mais confundiu do que esclareceu. Luiz, deixa eu vou te devolver a bola tão quadrada quanto ela chegou. Nós somos tecnologistas, né? Quando eu proponho, vamos fazer um laboratório, né? E gente, nós estamos muito disponíveis, né? Esse aqui é um setor absurdamente grande, né? E eu acho que a gente consegue criar um consórcio de empresas de tecnologia, né? Talvez liderado aqui pela Gringo, que já tem um conhecimento específico. A gente consegue trazer para a mesa players de tecnologia, mas assim, eu devolvo a bola quadrada. O que não dá para fazer em computação imersiva? Dá para fazer tudo. Eu acho que é mais uma eleição de prioridades, né? Eu acho que o tema da educação é um tema perfeito para iniciar, tá? Mas eu acho que você tem ganhos operacionais de eficiência. Eu acho que tudo dá para fazer. Então, assim, mas não são os tecnologistas que vão imaginar isso. São os líderes das companhias, né, junto com as entidades. Muito obrigado, hein, gente? Eu quero ajudar a responder a tua resposta. Eu acho que o Beto já colocou muito aqui. No nosso setor de transporte, nós somos todos tecnológicos. Não fizemos mais nada sem a tecnologia. E os mais usados, os caminhões mais usados como eu, né, passaram por algumas questões de carga e descarga, e hoje a gente já faz tudo. Já se controla até a carga que vai dentro do caminhão, tu já controla até o motorista, como é que ele está dirigindo, até como o balanço da carga vai. Então essa tecnologia, ela já está, e eu acho que cada vez vai ampliar. Muito obrigado, Beto. Eu quero chamar aqui o doutor Zanella, por favor. Fica aqui, Beto. Não, Marcelo, vem cá, o doutor Zanella. Eu vou entregar para o doutor Zanella aqui, que fez uma explanação antes. Não, mas eu quero que o senhor abra aqui. Eu quero que o senhor... E aqui para o Marcelo, tá? Então, vamos até uma foto aqui. Ó, tá aí, Marcelo. Tá? Isso é um mimozinho, tá? O doutor Zanella, que antes animou a turma aí. Então, agora... nós estamos aí com esse mimo para não esquecer do dirigível. Depois o Beto e o Caco também vão levar, está sendo fabricado, viu, Beto? A logística vai vir rápido para trazer. Muito obrigado a todos e parabéns pela palestra.